Boa noite, meus irmãos. Para quem não conhece, eu sou Adailton, mais um dos colaboradores da Casa de Irmã Rosália, e hoje nós vamos falar de um dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E vamos buscar, nessa noite, falar especificamente sobre a questão dos inimigos desencarnados que nós temos. Nesta passagem, nós encontramos algumas das questões mais interessantes daquilo que seria a passagem do Cristo falando, amai os vossos inimigos. Mas como isso pode ser? E ele coloca então, ainda por outros motivos, tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Por quê? Porque primeiramente ele sabe que a maldade não é um estado que o indivíduo fica permanente nele. Nós passamos por um aspecto da maldade, nós estamos em processo de desenvolvimento e crescimento pessoal, é o progresso do espírito. E aí ele fala que isso é fruto dessa imperfeição temporária que nós temos, e assim, como ele mesmo compara, com uma criança, que vai corrigindo aquilo que são os seus defeitos, e esse homem que era mau vai se tornar bom naquilo que é o desenvolvimento de cada um de nós. Também sabemos que a morte pode nos livrar, às vezes, somente da presença material daquele que se diz nosso inimigo. E que esse ódio, muitas vezes, pode deixar de haver na Terra, porém, essa vingança pode tomar uma outra condição e pode produzir uma irritação maior, principalmente quando esse indivíduo sai da condição de encarnado para desencarnado. E aí ele demonstra claramente que não há como a gente achar que o sangue que aqui foi derramado, ou seja, que a morte que aqui foi causada, que a mágoa que foi feita aqui, possa se extinguir além do túmulo. Porque muitas vezes esses espíritos vão carregar essa mágoa e vão se tornar esses inimigos do além-túmulo. Infelizmente, ainda vivemos em uma sociedade onde esses grandes extremos desse chamado mundo materializado que nós vivemos, como a questão do dinheiro, da posição social, dessa ideia de uma classificação social que nós temos, inclusive uma classificação dos próprios seres humanos, estão sempre em processo dessa luta pela sobrevivência. E aí, damos mais valor a isso, a esse mundo materializado, do que realmente é o que mais importa para nós, que é o desenvolvimento moral que nós devemos ter junto a todos aqueles que nos acompanham. Observamos bem esse ambiente que está descrito. Muitas pessoas, muitas vezes, sabem que esse embate, que esse confronto entre aquilo que são as questões do mundo material e as questões do mundo espiritual são muito grandes. Só as questões do mundo material já são difíceis, porque nos causa um constante momento de reflexão que nós devemos ter. Mas o mundo espiritual, muitas vezes, trazem aqueles indivíduos que fazem com que haja o quê? Esse testar constante, esse momento em que eles nos influenciam muito mais do que a gente possa imaginar, porque eles nos observam dentro das nossas falhas, dentro daquilo que nós temos de mais frágil em nós. Nossos defeitos, nossos vícios. E aí a gente começa a perceber que nós somos estimulados por causa justamente da mágoa que causamos, do ressentimento que nós deixamos e que do outro lado da vida, esses inimigos vão estar atuando para poder nos ferir. Mas nunca estamos sozinhos. Na imagem ao lado, mesmo sob a influência, encontramos espíritos que estão ali na condição de nos proteger, de nos intuir a voltar àquilo que seria o bem. Mas cabe somente a nós essa escolha. Sairmos de uma condição para outra, sairmos de uma sintonia para outra. Trabalhar no bem sempre nos dá a oportunidade de sermos mais equilibrados, de crescimento, de desenvolvimento espiritual. Isso é óbvio, faz com que esses espíritos inferiores tentem fazer com que a gente se sinta desequilibrado, nos gerando, possibilitando a cada um deles causar esse constrangimento, para aqueles que são colaboradores da doutrina espírita. Então, é o trabalho, uma das primeiras ferramentas que nós utilizamos para a gente poder alcançar esse equilíbrio tão necessário.
A doutrina espírita sempre nos mostra que somos tanto tempo todos testados. Os irmãos desencarnados, esses desafetos que muitas vezes são declarados, são motivadores desses sentimentos menores e terminam fazendo com que a gente possa fazer algumas ações que nessa invigilância terminam causando às vezes até exageros, como uma violência, como um constrangimento. E esse desequilíbrio que nos causa, esses ressentimentos, esses desafetos, fazem parte desse plano de vida que muitas vezes nós temos, porque eles estão numa condição de observar-nos e podem nos influenciar. A violência necessariamente não precisa ser uma violência física, pode ser uma violência verbal, pode nos causar inclusive danos para para centenas de anos. Isso porque essas perseguições podem trazer toda essa situação, como já vimos em muitos casos da doutrina, nos elementos ali dos livros psicografados por Chico, através de André Luiz e outros espíritos. Especificamente dentro dos chamados grupos mediúnicos, nós sabemos que podemos encontrar até mesmo alguns desses desafetos. Por quê? Quando trabalhamos dentro desses grupos, trabalhamos em prol de irmãos encarnados e desencarnados, que muitas vezes têm os seus algozes ali, ou então têm os seus desafetos, né, que sofreram por alguma ação que esses irmãos causaram sobre eles. E aí eles se comprazem justamente em fazer com que esses irmãos se afastem daquilo que é o bem. E essas artimanhas, impedir, inclusive, os médiuns, passistas, os esclarecedores ou doutrinadores, aqueles que trabalham em salas de fluidoterapia, de executarem suas ações. E aí esses desajustes terminam causando justamente o desequilíbrio de nossos irmãos e das tarefas da casa. Muitas vezes assistimos irmãos que passam por horas, né, dentro de uma palestra dormindo, influenciado por esses irmãos para poder se afastarem desse bom conhecimento que pode melhorar esse espírito, né, trazendo a ele mais equilíbrio. Esses irmãos utilizam às vezes dessa invisibilidade para criar essas dificuldades de desviar então esses trabalhos. Esse livro, Aconteceu na Casa Espírita, é uma das obras mais interessantes que mostram justamente um grupo de espíritos que tenta desequilibrar uma casa de tal maneira que vão afastar os trabalhadores nas áreas da doutrina, nas áreas da assistência social, nas áreas do atendimento fraterno, no campo daquilo que seria os trabalhos mediúnicos e até mesmo na direção da casa, para que você possa conseguir fechar uma casa. Imagine, se você fecha uma casa como essa, quantos espíritos encarnados e desencarnados deixam de ser atendidos? Quantos trabalhadores não conseguirão alcançar aquilo que seria um bom conhecimento daquilo que pode ser a própria vontade deles mudarem? Então é nesse momento que a gente vai buscar realmente alcançar aquilo que a doutrina nos oferece, para que a gente possa melhorar a condição para poder evitar tais situações. Os melindres e as situações de influência, muitas vezes, não são situações onde a gente pode dizer que há uma presença muito grande ali atuando sobre aquele médium. Muitas vezes são naquelas situações mais pequenas, ou seja, na sutileza da obsessão. Muitas vezes eles começam a frequentar a casa, eles conhecem quem são nossos irmãos, eles sabem dos trabalhos e eles estimulam justamente os pequenos melindres, aquelas situações de constrangimento, aquelas situações de embates, aquelas situações de inveja, e assim fazem com que nossos irmãos passem, né, a ter o controle sobre nós e nós perdemos a nossa autonomia. E isso faz com que essas escolhas que a gente diz que são nossas terminem causando justamente o afastamento do trabalho. Muitos irmãos, por exemplo, deixam de ir porque acham que estão cansados, não precisam, ou então o trabalho, tem muitos trabalhadores na casa, se eu faltar hoje não tem problema. Não é? Ou então ficam naquela situação, não, eu já trabalhei demais, eu estou cansado, já me aposentei, então deixe que outros mais jovens possam trabalhar. Ou então vem aquela situação, assim, não, agora eu tenho certeza, foi esse comportamento de fulano foi a gota d'água. Ou seja, às vezes é um milindre que nós não tivemos e que o outro nem sequer sabe. Então é nesse momento que a gente tem que se preparar. Assim devemos perceber que nesses dois lados no mundo da vida que nós temos, nós não estamos sozinhos.
E os trabalhadores da seara do Cristo sabem muito bem que estão protegidos pelos espíritos superiores. Os mentores da nossa casa, os grupos de trabalho da espiritualidade, eles utilizam dessas forças do bem para justamente proteger os trabalhadores, para que esses valores do Cristo possam se perpetuar. E assim a gente consiga auxiliar esses irmãos que causam esses danos. Daí essa necessidade do estudo. Cabe então aos médios e trabalhadores da casa, seja em qualquer setor que aconteça, seja nos trabalhos da doutrina, seja os trabalhos da assistência, seja na direção da casa, perseverar e fazer com que esse trabalho constante se torne aquilo que é a força que nós temos com o auxílio da espiritualidade para a gente poder cultivar esses hábitos maiores com simplicidade, com vontade de fazer com que aquilo se torne algo já nosso, e não como uma necessidade por uma vontade do outro, mas sim nossa. Por que isso? Porque quando estamos fragilizados nesses momentos de invigilância, quando estamos descuidados, quando abrimos o nosso campo mental, esses grupos tendem a serem atraídos. Essas entidades passam a oferecer nesse campo da nossa mente os desequilíbrios que vão nos acercar, que vão nos envolver. E assim eles nos encontram desguarnecidos e as possibilidades realmente concretas de buscarem a nossa queda, o nosso desânimo. E é nesse momento que a gente deve buscar a força que o ensinamento, que o conhecimento, que a proteção da espiritualidade nos oferece. E isso vem através de bons ensinamentos que sabemos que temos. Para lembrar disso, a gente sabe que o espírito de Emmanuel, como mentor de Chico Xavier, ele trouxe a ele todos os momentos para que ele pudesse entender qual seria a sua tarefa. E ele mostra, e isso cabe a cada um de nós, porque trabalhar naquilo que seria a seara do Cristo não é fácil. E aí ele mostra como deve ser os 3 pilares disso daí, que é disciplina, disciplina e disciplina. Ou seja, se não houver disciplina da nossa parte para com o trabalho, na vontade de fazer o bem, fica difícil a gente poder executar tal tarefa. Como esses irmãos, que são chamados perseguidores da espiritualidade, eles não são ignorantes dentro disso tudo. Eles são astutos, são inteligentes, usam muito bem dessa capacidade de reflexão para poder identificar essa fragilidade dos trabalhadores. Eles estudam nossas limitações, os nossos vícios, as nossas condições mais frágeis. E se encontram aqueles que são mais fortes, eles vão buscar isso naqueles que estão ligados a nós. Então, se eles não conseguem causar um milindre dentro da casa, podem causar dentro do nosso lar, com nossos filhos, que muitas vezes são invigilantes. Se eles não encontram aquilo diante de um trabalhador que está ali, pode causar dentro do trabalho, no profissional que nós temos. Então daí a gente sempre buscar o equilíbrio e o fortalecimento pela disciplina e pelo conhecimento. Tudo isso a gente deve perceber que os espíritos esclarecidos, eles não se cansam. Vão estimular sempre o bem, vão estar sempre nos momentos possíveis para tentar alertar, para reiterar a cada dia aquilo que são as nossas formas de trabalho, a maneira sutil também de influenciarmos para o bem. Então, a Sueli Caldas Schubert cita uma situação muito interessante no livro Obsessão e Desobsessão. A maioria de nós ainda somos bastante teóricos, sabendo de cor salteado páginas e citações de livros, mas pouco conseguindo vivenciar os ensinamentos adquiridos. Isso é uma verdade. Muitas vezes a gente se prende ao teor teórico de algumas obras, à informação, mas pouco conseguimos vivenciar aquilo. Então, nós devemos aprender com isso, aprender com as obras, aprender com os estudos para poder colocar em prática. E assim poder fazer isso 24 horas do dia. E não somente na casa espírita, não somente no ambiente da casa, mas sim em qualquer lugar que a gente estiver, com os grupos que nós trabalhamos, com as pessoas que nós convivemos e trazer essa doutrina à prática.
O trabalho que nós desenvolvemos, principalmente no campo mediúnico, ele não é um trabalho simples. A gente sabe da importância que ele tem. A gente sabe da ação que acontece junto aos nossos irmãos. Sabemos que há um desenvolvimento, um crescimento daqueles que realizam tal trabalho. Por quê? Porque no conhecimento nós encontramos os meios para sermos melhores. Também, através desse conhecimento e dessa prática, nós entendemos a importância que às vezes a gente faz dentro de uma reunião para aqueles irmãos que são necessitados. Sabemos perfeitamente que a espiritualidade poderia fazer isso sozinha, mas ela nos dá a oportunidade de atuarmos, de aprendermos com as nossas questões mediúnicas, com os nossos problemas, com as nossas percepções, para que a gente possa auxiliar aqueles irmãos tão necessitados. E é nesse momento que a gente se torna instrumento. E esse instrumento não pode ficar guardado, não pode olhar simplesmente, como ele fala aqui, pela janela, para a janela, enxergarmos as dores alheias e não fazer nem nada, se a gente tem os instrumentos para poder ajudar. Então é nesse momento que a gente sabe que o amor que nós devemos dedicar justamente para que a gente possa trabalhar em conjunto. E aí Chico Xavier deixa bem claro, quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Ou seja, quem ama pode atuar sobre o outro. E aí a gente volta à mensagem do Cristo lá no Evangelho, dos Espíritos que falam justamente sobre aquilo que é o amai vossos inimigos. Porque cabe, portanto, apresentar uma razão positiva para fazer isso. Cabe, portanto, a gente entender por que o Cristo falava de amar os inimigos. Porque ele fala que não existe coração, por mais perverso que seja, por mais que ele tenha o mal ainda inserido nele, que ele não possa proceder de uma maneira diferente quando ele sente o perdão do outro ou quando ele observa que o outro mudou para fazer o bem. E aí, mediante esse bom procedimento, mediante essa situação, às vezes o inimigo que você tinha durante séculos se torna esse amigo e agora vai trabalhar com você nas fileiras do bem. Vai poder atuar dentro daquilo que seria uma atividade onde você, agora, junto a ele, vão poder fazer mais por aqueles que sofrem. Então, com um mau proceder, muitas vezes, a gente irrita, a gente cria um inimigo. Mas então a gente deve fazer justamente isso. Às vezes esse inimigo se torna o instrumento para que a gente possa buscar o perdão. Então estamos muitas vezes aqui na tentativa de melhorar, justamente por causa desses irmãos que causamos nele tanto mal que se tornaram nossos inimigos. Então, qual é o perdão? Não somos nós aqueles que devemos ser perdoados, mas somos nós que devemos pedir o perdão para aquele que um dia nós causamos o mal. Então, diante da imagem de Jesus, oferecendo essa luz do conhecimento, que é o seu Evangelho, vamos então fazer uma reflexão. Vamos olhar as nossas ações. Vamos pedir por aqueles que estão no mundo invisível, e que de alguma maneira possam sentir alguma mágoa diante daquilo que realizamos. E que em algum momento eles possam perceber que estamos lutando para sermos melhores. E que eles sejam convidados a lutar junto a nós nessas fileiras do bem, na seara do Cristo. Boa noite a todos e que Jesus possa estar em cada lar aqui representado. Graças a Deus.